Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos no meio da cidade velha de Jerusalém, no coração do bairro judaico. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do dia a dia nesse bairro, das vestimentas, dos costumes, das sinagogas e muito mais. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade velha de Jerusalém, ela é dividida em 4 bairros. No bairro cristão, o bairro muçulmano, o bairro judaico e o bairro armênio. E hoje a gente vai se focar no bairro judaico. E por isso eu quero começar aqui na frente da menorá de ouro, que é o símbolo de todo o bairro judaico. Essa menorá foi feita segundo as instruções da Bíblia. Isso inclui os materiais e por isso ela é feita de ouro. Pessoal, essa menorá custou $1 milhão para ser feita e por isso também embaixo tem o nome da pessoa que doou o ouro para a construção. E assim a gente vê também que a cidade velha de Jerusalém e Israel são bem seguros porque tem uma menorá de $1 milhão aqui no meio da cidade velha. Mas agora vamos seguir o nosso passeio pelo bairro judaico. E nós vamos juntos agora entrar nessa sinagoga que se chama a Hurva, que significa as ruínas. Mas por que uma sinagoga tão bonita tem esse nome? Porque ela foi destruída e reconstruída 4 vezes. A última destruição aconteceu em 1948 com a invasão da Jordânia. Vocês podem ver as fotos como eles deixaram o local completamente em ruínas. E ela vai ser reconstruída somente em 2010, há pouco tempo atrás, mas exatamente igual como ela era. E quando finalmente eles fazem a reconstrução, eles começaram a escavar um pouco para construir as bases da sinagoga. E o que eles encontraram? Bom, restos da cidade de Jerusalém de 2000 anos atrás. E se encontrou aqui uma casa enorme, se pode dizer talvez inclusive uma mansão. E dentro dessa mansão tinha uma mikve, que a gente pode ver bem aqui. Esses degraus que descem, eles são um banho ritual que era feito pelos judeus para se purificarem. Então, no dia a dia, os judeus se purificavam, mas principalmente antes de subir no Templo de Jerusalém. Então, se a gente chegasse aqui há 2000 anos atrás, esse seria um bairro de classe A, de judeus religiosos, e eles vinham aqui e se preparavam para subir no Templo de Jerusalém. Se acredita, inclusive, que nessa zona, não muito longe daqui, vivia o sumo sacerdote de Jerusalém. E eu acho incrível que justamente se encontrou aqui uma mikve, um banho ritual, que é uma das muitas tradições judaicas que seguem sendo feitas até os dias de hoje. Mas vamos voltar agora para a parte principal da sinagoga. Aqui, como em todas as sinagogas judaicas ortodoxas, acontecem as 3 orações diárias. Mas além disso, a gente vê ao longo do dia judeus que se reúnem aqui também para fazer estudos bíblicos, estudos dos livros judaicos. E agora nós estamos vendo a parte mais importante da sinagoga, que é o Aron HaKodesh, que é esse armário gigantesco e super decorado, que dentro dele ficam guardados os pergaminhos, a Torá, a Bíblia hebraica. E tem uma subidinha um pouco puxada, mas vale muito a pena subir aqui até a cúpula da sinagoga, porque a gente consegue ter uma vista de 360 graus da cidade velha de Jerusalém e a gente consegue ver aqui os 4 bairros que a gente comentou. Ao fundo a gente consegue ver o bairro armênio. Se a gente seguir olhando naquela direção, a gente vai ver o bairro cristão. E se a gente seguir olhando com esta vista maravilhosa, a gente chega até o bairro muçulmano,
que o que mais chama atenção, sem dúvida nenhuma, é a cúpula dourada, o domo da rocha que fica sobre o local que ficava o Templo de Jerusalém. A gente viu até agora muitos judeus ortodoxos passando, caminhando com os fiozinhos para fora da roupa, que se chamam tzitzit. E eu queria mostrar um para vocês, então eu tive a ideia de entrar aqui nessa loja. Vamos entrar e abrir uns e mostrar para vocês como eles realmente são. Então podem vir comigo. Bom, na loja tem de tudo, como vocês conseguem ver. Tem menorás, tem mezuzot, tem de tudo. Tem aqui as kippot, que a gente está vendo, que a gente viu muitos judeus também usando. A gente chama isso em português de solidel. E a ideia do kippá é quando se usa, é que os homens lembrem sempre que tem alguém acima deles. As mulheres no judaísmo lembram sozinhas, então a gente não é obrigada a usar. Isso aqui é uma tradição dos homens. E o tzitzit, ele está aqui embaixo. Então, deixa eu abrir aqui um para vocês. E para ser mais exata, essa parte que parece como uma camiseta se chama o talit katan, que a função é segurar o tzitzit. O tzitzit é como se pode traduzir essas franjas. Mas qual a origem dessa tradição? Isso vem da Bíblia, do livro de Números, onde está escrito o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façais franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. A tradição das franjas segue até os dias de hoje, mas parte dos judeus deixaram de usar o fio azul depois da destruição do Templo de Jerusalém e do exílio pelos romanos. A ideia é que os homens vão colocar por baixo da roupa e por cima disso se coloca camiseta, casaco, tudo que eles querem usar no dia a dia. E aqui na ponta tem os fiozinhos, como vocês conseguem ver. O fiozinho ele pode estar para dentro ou para fora. Então a gente vê seguidamente judeus ortodoxos que parecem que não tem, mas não necessariamente. Pode ser que eles simplesmente decidam usar para dentro da roupa e não para fora. Então é assim que se parece o tzitzit de um adulto. Quer dizer, o tzitzit é o fiozinho e o talit katan é toda a vestimenta tradicional, e essa é de um adulto. Agora deixa eu mostrar a coisa mais fofa para vocês, que tem aqui embaixo também. Olha, não é um amor pessoal. Isso aqui é um talit katan de uma criança. Os meninos começam a usar a partir dos 3 anos, não é obrigatório nessa idade, mas se costuma normalmente colocar nas crianças a partir dos 3 anos. Então aqui vocês conseguem ver o talit katan e de conjuntinho também a mini kippá. A tradição é usar a partir dos 3 anos, mas não é obrigatório. Normalmente realmente as crianças participam plenamente das tradições judaicas a partir do bar e do bat mitzvah, que para as meninas é com 12 anos e para os meninos é com 13, mas já se acostuma também para crianças menores poder usar e assim sair tão fofinho. Outra coisa que chama atenção nas vestimentas judaicas são as cores, que são principalmente branco, preto e às vezes azul. Isso não é nenhuma lei judaica, nenhum mandamento bíblico, mas sim uma tradição que vem da ideia de usar roupas modestas. Roupas que não chamem muita atenção, mas vocês vão ver também judeus usando roupas super coloridas, mas a maioria dos judeus ortodoxos costumam realmente usar roupas preto e brancas. Jerusalém tem 4.000 anos de história,
Mas nesse tempo ela foi destruída e reconstruída muitas vezes. E por isso cada edifício, cada pedra que vocês veem aqui tem uma idade diferente. Por exemplo, esse piso que a gente está caminhando são pedras pequenas, elas são modernas, elas têm menos de 50 anos. Mas se eu subo agora nessas pedras enormes que vocês estão vendo, esse é parte do piso original do período romano, quer dizer, aproximadamente 2000 anos tem essas pedras. E por isso tem coisas muito modernas, mas também a gente tem construções aqui de quase 4000 anos. E é realmente incrível caminhar pelas ruelas e conhecer um pouco mais dessa história. Outra grande diferença do bairro judaico para os outros bairros é que a comida aqui é kasher, é kosher, quer dizer que segue as leis alimentares do Antigo Testamento, não se vende porco, não se vende frutos do mar e seguem as regras que vêm desses versículos que vocês estão vendo aqui acima. E sem dúvida nenhuma, o local mais importante do bairro judaico é o Muro das Lamentações. A gente vai passar lá rapidamente para olhar ele. Eles são os restos do Templo de Jerusalém, o local mais importante que já existiu para o povo de Israel. Mas se vocês quiserem saber mais do Muro das Lamentações, eu também vou deixar aqui em cima um link de um vídeo que fala toda a história do muro, inclusive as suas partes secretas. E aqui do Muro das Lamentações, um dos locais mais importantes do mundo judaico, eu quero me despedir de vocês, agradecer a todos pelo like e pelos compartilhamentos. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.